Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Leitura diária, semana 5, sexta-feira. Livro O Coração da Bíblia. Autor André Dong. Tema desta semana: Lavoura de Deus e Edifício de Deus. Os materiais para a edificação. Em 1 Coríntios 3, do 12 ao 13, lemos: Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Precisamos usar os materiais adequados para edificar a igreja. Nesses versículos, vemos duas importantes questões para que nossa vida cristã seja sólida e viva. Por um lado, o fundamento, que é Cristo, já está pronto. Paulo lançou esse firme alicerce e não podemos substituí-lo por nada. Para evitar qualquer divisão na igreja, Deus sabiamente colocou Cristo como alicerce. Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto: Cristo Jesus. Por outro lado, todos nós participamos da edificação da igreja. Não servir e não cooperar com o Senhor também é um tipo de edificação. Existem materiais preciosos e materiais que não possuem nenhum valor para edificação. O ouro representa a natureza de Deus Pai. A prata representa a redenção de Cristo. Mateus 26:15. E as pedras preciosas, o operar transformador do Espírito. Estes são materiais riquíssimos, pois representam a edificação com o Deus triunfo. Já madeira, feno e palha são materiais pobres que só ocupam espaço e representam nossa natureza caída, que busca edificar a igreja sem Cristo. Sem o revestimento de Cristo, seremos apenas madeira, feno e palha. No Antigo Testamento, nos utensílios do tabernáculo, a madeira era de acácia, de qualidade. O cupim e os bichos não conseguiam corroí-la. Porém, mesmo com essas características para servir a Deus, como o utensílio no tabernáculo, essa madeira precisava ser recoberta de ouro, pois o ouro representa a natureza de Deus. Mesmo que o homem tenha um padrão moral, social e econômico, assim como a qualidade de uma madeira de acácia, para servir ao Senhor na igreja, o que realmente importa é o revestimento do Deus triunfo. Êxodo capítulo 25, versículos do 10 ao 11 e o capítulo 33, os versículos do 20 ao 34. Querido leitor, quais materiais você tem usado na edificação da igreja? No dia do Senhor, toda a nossa obra será manifesta. Hoje, porém, temos uma saída. Se percebemos que estamos usando madeira, feno e palha, basta nos arrependermos e buscarmos a Cristo para que os materiais sejam substituídos pelo próprio Deus triunfo. Ainda neste tempo, no viver da igreja, Deus usará o fogo para provar nossa obra. O ouro, a prata e as pedras preciosas conseguem passar pela provação do fogo em altas temperaturas. A madeira, o feno e a palha, porém, serão extintos mesmo
em baixas temperaturas. O efeito da cruz e a obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo desfrutava do operar da cruz de Cristo em sua vida. Ele sabia que depois da experiência de morte viria a ressurreição. O Cristo que Paulo pregava em Corinto é o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Em Romanos 8,36, vemos, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Na experiência de Paulo, o efeito da cruz de Cristo, isto é, o operar da morte, não era de vez em quando, mas diariamente. Todas as vezes que o homem natural e caído quiser aparecer, você pode usar a prata, que representa a obra de Cristo. Nela existe o efeito da cruz que aniquila nosso velho homem. As pedras preciosas representam a obra do Espírito Santo. Graças ao Senhor, somos transformados por meio do Espírito, que em nós habita. Aos poucos, a transformação em lavoura e em edifício de Deus está ocorrendo. Em Efésios 2:22, lemos: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A edificação não é algo para o futuro, mas para o presente. Aqui vemos que esse processo de edificação está acontecendo em nosso espírito, que é a habitação de Deus. Ele, como o Espírito Santo, habita em nós e deseja fazer uma obra de edificação. O Senhor quer ocupar todas as partes do nosso ser. Em 2 Coríntios 3,18 lemos: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A transformação ocorre quando contemplamos o Senhor, que hoje é o Espírito. Ao nos aproximarmos dele, inicia-se um processo de transformação, de um nível de glória para outro nível de glória. Precisamos contemplar Cristo todos os dias em nosso espírito. Assim como Davi, que tenhamos o desejo de contemplar sua beleza e meditar em seu templo. Precisamos clamar, pedir e buscar essa transformação. Salmo 27:4. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.